Olá, pessoal! O nosso grupo ficou com o tema Formas Farmacêuticas. O que são formas farmacêuticas? São preparações constituídas por um ou mais fármacos associados a substâncias auxiliares. Substâncias componentes de uma forma farmacêutica são elas a substância ativa, o veículo e o corretivo. A substância ativa ela é um componente da formulação responsável pelas ações farmacológicas. O veículo ele é o líquido no qual o princípio ativo está disperso. Já o corretivo ele tem o poder de dar cheiro ou gosto ao medicamento, a fim de trazer um certo conforto aos clientes que necessitam fazer uso frequente. Muita gente pergunta por que existem diversas formas farmacêuticas. Elas existem para atender necessidades fisiológicas, terapêuticas ou farmacológicas, como a absorção em diversas regiões do trato gastrointestinal. Por exemplo, o fármaco ele pode ser absorvido tanto no estômago como no intestino. A duração do efeito terapêutico, a praticidade na tomada do medicamento e também o mascaramento do odor e do sabor. Como se classificam as formas farmacêuticas? Elas podem ser classificadas em 3 estágios: sólidas, líquidas e semissólidas. Agora vamos a um exemplo de formas farmacêuticas líquidas. As soluções orais, soluções otológicas, colutórios, soluções oftálmicas e soluções injetáveis. As soluções orais, elas são destinadas para o uso oral. Já as otológicas são utilizadas no ouvido. As colutórias temos como, por exemplo, o enxaguante bucal, ele trata a gengiva e a mucosa da boca. As soluções oftálmicas, elas são utilizadas na mucosa ocular, são os famosos colírios. E as soluções injetáveis são utilizadas nas injeções para veias, músculos, pele ou debaixo da pele. Bom, pessoal, outro tipo de forma farmacêutica líquida que nós temos muito comum é o xarope. Mas o que seria bem um xarope? Eles são preparações líquidas aquosas viscosas, com uma grande quantidade de açúcar. Eles podem conter mais de um princípio ativo, além de um adjuvante. Uma das suas vantagens é que o sabor ele é mais adocicado devido à presença do açúcar. E, por esse motivo, ele é facilmente aceito principalmente por crianças. E uma das suas desvantagens é, devido também à sua presença de açúcar na composição, os diabéticos eles devem evitar o consumo ao máximo. Temos também os elixires, que eles são um preparo farmacêutico com um ingrediente ativo. Ele é dissolvido numa solução que contém alguma porcentagem de álcool etílico. Temos também as emulsões, como o Scott, o famoso. Eles são formas farmacêuticas constituídas por 2 fases líquidas que não se misturam. Outro tipo de forma farmacêutica líquida que nós temos são as suspensões, como, por exemplo, a amoxicilina, que é muito comum, Eles são dispersões de partículas sólidas no fármaco em um líquido aquoso, no qual ele é insolúvel. Como muita gente sabe, a preparação da amoxicilina é feita com um pouco de água e a substância em pó. E isso classifica uma suspensão. Uma das vantagens das formas farmacêuticas líquidas é que elas são muito bem aceitas e utilizadas tanto em idosos como em crianças, que têm dificuldade de ingerir comprimidos, etc. É de fácil deglutição, fácil preparação e permite a administração de substâncias insolúveis. Agora vamos conhecer mais um tipo de formas farmacêuticas, que são as formas farmacêuticas sólidas. Temos o primeiro exemplo, os pós e granulados. Eles são misturas de fármacos com adjuvantes em forma seca e finamente divididos, como, por exemplo, a aspirina, o eno, que é muito comum, Bom, pessoal, temos também os comprimidos, que eles são formas farmacêuticas sólidas obtidas pela compressão da mistura de pós contendo fármacos e adjuvantes. Temos os tipos, que são o sublingual, o revestido, os mastigáveis e os efervescentes. O sublingual, eles são úteis quando é necessário
ao mesmo tempo, uma resposta rápida, uma auto-administração. Lembrando, pessoal, que os comprimidos sublinguais, eles não possuem efeito de primeira passagem. Temos também os revestígios que são as famosas dragas, que eles visam proteger o princípio ativo contra a luz, a umidade e o oxigênio, e também evitar a desintegração gástrica. Temos os mastigáveis, como, por exemplo, o enotabs, que eles devem ser mastigados e engolidos com ou sem água. E, por último, também temos o efervescente, que ele se dissolve na água e libera um gás, o que causa a sua desintegração. Ele deve ser acondicionado em recipientes sem umidade. Agora vamos entender mais um pouco como funciona a composição das dragas. Eles são formas farmacêuticas sólidas recobertas por uma camada gastroresistente e diversas camadas de açúcar, ceras e outros adjuvantes. Aqui nós temos uma draga cortada ao meio para exemplificar. No núcleo, nós temos o princípio ativo. Temos também duas camadas. A primeira camada ela é responsável por dar cor e proteção ao medicamento. E temos também a camada 2, que é a camada gastroresistente. Nós temos também as cápsulas, que elas são constituídas por um invólucro de gelatina dura ou mole, de forma e capacidades variáveis. Como, por exemplo, o Advil, que eles são comprimidos gelatinosos. Por último, das formas farmacêuticas sólidas, nós temos os óvulos e os supositórios, que eles são formas farmacêuticas que se fundem e se liquefazem à temperatura do nosso corpo. Eles são colocados no interior da vagina, da uretra e do reto. Agora vamos ver as vantagens das formas farmacêuticas sólidas. Eles têm uma fácil preparação, uma adaptação à terapêutica, uma liberação retardada e prolongada e também a principal forma farmacêutica utilizada. Agora nós vamos para mais um tipo de forma farmacêutica, que são as semissólidas. Temos as pomadas e as pastas, que elas são constituídas de base monofásica, a base de óleos, no caso das pomadas, na qual podem estar dispersos fármacos sólidos ou líquidos. Indicação. São agentes protetores que formam uma barreira oleosa protegendo a pele irritada ou escoriada. Possui consistência mole destinada a uso externo, para ação tópica e para fins de proteção e lubrificação. Temos também os géis, que eles são constituídos de líquidos estruturados a partir de agentes gelificantes. Eles são indicados, a indicação deles é utilizada quando na formulação há necessidade de que os ingredientes ativos permaneçam em contato com a superfície da pele sem que ocorra a absorção. Temos, por exemplo, o episol, o aquinase e o benzac, que são formas farmacêuticas em forma de géis. Temos também os cremes, que são preparações farmacêuticas semissólidas, que contêm um ou mais agentes medicinais dissolvidos ou dispersos em emulsões. A indicação, eles são bem mais aceitos pela pele do que as pomadas e são de fácil aplicação e desaparecem com a fricção. As suas vantagens é que eles possuem uma praticidade de uso tópico, uma grande utilização na área dermatológica e também uma fácil aplicação e manuseio. Bom, é isso, pessoal. Agradecemos a atenção e esperamos que tenhamos esclarecido todas as dúvidas de vocês. Até mais.